Olá e bem-vindos ao estúdio da Dukascop TV em Genebra. O assunto de hoje é o preço do petróleo e suas perspectivas. Nosso convidado é o professor de comércio de commodity na Haute École de Gestion em Genebra, Robert Pillet. Bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite, Danny. Quais são os motivos e a dinâmica dessa atual guerra de preço no setor petroleiro? Essa guerra de preço foi declarada pela Arábia Saudita em novembro. Após a reunião da OPEP na semana passada, o preço do petróleo não teve muita alteração, porque a postura não mudou. A reunião de novembro marcou uma mudança de estratégia, onde a Arábia Saudita e a OPEP decidiram proteger sua participação no mercado em vez do preço. O principal motivo foi o aumento da produção de petróleo shale nos Estados Unidos, que tem sido muito acentuado nos últimos 3 anos. Segundo estatísticas, há 3 anos os Estados Unidos produzia cerca de 5,5 milhões de barris por dia, que de repente aumentaram para 6,5 milhões, e em seguida para 7,5 milhões. No ano passado, a produção chegou a 8,5 milhões, representando um aumento enorme da produção diária. Outro fator importante é o fato de que, segundo a lei americana, é proibido exportar petróleo dos Estados Unidos. E, portanto, esse aumento acabou ficando preso no país. Isso fez com que os preços caíssem muito no país. E, obviamente, as importações de petróleo dos Estados Unidos caíram substancialmente. A Nigéria parou de exportar para os Estados Unidos, que costumava ser um de seus importantes mercados. Esse petróleo deve ser vendido para outro lugar, e a atenção está voltada para a Ásia. Recentemente, tivemos uma diminuição da demanda, que apesar de ter se mantido razoavelmente, desacelerou o ritmo, enquanto tivemos um aumento enorme da oferta de petróleo. Qual é o papel da Arábia Saudita nesse cenário? Alguns estão questionando se a OPEP está perdendo seu papel. E é claro, a organização não é homogênea. Seus membros se encontram em situações diferentes. E a Arábia Saudita definitivamente está na liderança e vem desempenhando esse papel por mais de 30 anos. A Arábia Saudita é o único país do mundo que tem capacidade para excesso de produção. Normalmente, quando a produção precisa ser aumentada, é o país que assume o papel. A situação atual requer uma redução da produção. Mas a Arábia Saudita, seguida pelos outros países da OPEP, se recusou a tomar essa medida. Como eu disse antes, eles têm tentado defender sua participação no mercado, especialmente na Ásia, em vez de proteger o preço. Não sei se esse papel mudará permanentemente, mas muitas pessoas estão dizendo que o petróleo shale nos Estados Unidos agora é uma nova fonte de capacidade para alterar a produção. Uma das características interessantes do petróleo shale é que as reservas tendem a produzir por um período de tempo mais curto, normalmente 1 ano. Portanto, há muito trabalho de perfuração, o que pode alterar a produção rapidamente. Talvez a Arábia Saudita já não seja o único produtor capaz de alterar a produção e esteja dividindo esse papel com os produtores de shale. A Arábia Saudita está mesmo tentando superar os produtores de shale dos Estados Unidos? A Arábia Saudita tem a grande vantagem de ser um produtor de baixo custo, cerca de $10 o barril. Os produtores de shale estão entre os produtores com o maior custo. Muitos meses atrás, ou talvez há 1 ano, o custo era de $70 o barril em comparação com os $80 do produtor com o custo mais elevado, o Canadá. Nós temos muitos produtores independentes nos Estados Unidos que tendem a ser empresas mais novas e menores, em vez das grandes petrolíferas.
Uma das duas dinâmicas é que os produtores de petróleo nos Estados Unidos vêm tentando baixar o ponto de equilíbrio e têm se saído bem. Alguns apostam em um ponto de equilíbrio entre 60 e 50 dólares. Eles são capazes de sobreviver um pouco mais facilmente, mas também são impulsionados pelo fato de que a sua principal fonte de financiamento é o mercado de títulos de alto risco dos Estados Unidos. Há um incentivo para continuar a produção para que suas obrigações financeiras sejam cumpridas. Eu acho que o cálculo saudita é que eles podem sobreviver muito mais facilmente do que os produtores de shale dos Estados Unidos. Na verdade, até agora é interessante notar que estamos vendo mais uma curva do que uma ruptura absoluta, porque eles têm sido capazes de reduzir os seus custos do ponto de equilíbrio. Os problemas com a oferta e a demanda e as tensões geopolíticas vão contribuir para um preço mais baixo do petróleo no curto prazo? Sim, eu acho que essa é a aposta mais segura. Os fatores estão contribuindo para a produção de petróleo shale. O Irã poderá voltar para o mercado se as sanções forem aliviadas, o que significa um aumento da oferta. Eu acredito que no longo prazo, talvez os Estados Unidos não sejam o único país a ter óleo shale. Na verdade, as maiores reservas shale estão na Rússia, mas curiosamente a Argentina e a China também têm umas das maiores reservas. Isso também poderia contribuir para o excesso de oferta, mas não no curto prazo. No momento, com a desaceleração do crescimento dos mercados emergentes e o FMI acabou de emitir um aviso sobre isso, os fatores parecem contribuir mais para manter o preço do petróleo em baixa. Nós teremos de esperar pelo próximo choque do petróleo. Não sabemos como ele será. Por exemplo, a situação da Rússia e da Ucrânia poderia se deteriorar. Mas no momento é difícil prever um retorno dos preços altos para o petróleo. Qual será a faixa de preços? Essa é uma pergunta difícil de responder. Mas se eu tivesse que prever, eu diria que a faixa seria entre o nível atual e 80 dólares. No longo prazo, os preços do petróleo tendem a inclinar para o custo marginal da produção. Portanto, entre 70 e 80 dólares seria o limite. Mas vamos esperar para ver se teremos um choque. Professor Robert Pillet, muito obrigado pela participação e pelos comentários. Muito obrigado pelo convite, Danny. Obrigado por assistir e continuem conectados ao site da Dukascop TV para mais atualizações e entrevistas exclusivas. Até mais.